Você chegou até aqui. Carrega histórias, conquistas, feridas, aprendizados. Talvez já tenha criado filhos, vivido perdas, amado intensamente e enfrentado tempestades que ninguém jamais soube. Aos 50 ou mais, a vida não é mais uma promessa distante. Ela está aqui, agora. E, mesmo assim, algo dentro de você ainda sussurra. Será que ainda posso mudar? Será que ainda vale a pena? A resposta é simples, sim. E não apenas vale a pena, é urgente. Chega um momento em que o barulho do mundo começa a cansar. As opiniões alheias perdem a força. A necessidade de agradar enfraquece. E o que resta é uma pergunta essencial. O que realmente importa para mim? É nesse ponto da jornada que o silêncio se transforma. Não em ausência, mas em portal. Um caminho de volta para si mesmo. O estoicismo, filosofia que resistiu ao tempo, ensina que não somos definidos pelo que acontece conosco, mas por como escolhemos reagir. E isso nunca foi tão verdadeiro quanto agora. Depois de décadas vivendo para os outros, para a família, para o trabalho, para as expectativas, talvez tenha chegado a hora de viver por você. Não se trata de egoísmo. Trata-se de reconexão, de voltar a escutar a própria voz, abafada por anos de pressa, preocupações e ruídos desnecessários. Trata-se de perceber que o silêncio pode curar, a atenção pode libertar e a disciplina pode reconstruir. Este não é um vídeo motivacional comum. É um convite sincero para uma nova forma de existir. Uma vida com mais propósito, menos ruído. Com mais presença e menos julgamento. Uma vida onde cada dia é uma chance real de recomeçar, não importa sua idade. Então, respire fundo. Desligue o barulho. E permita-se iniciar um novo capítulo. Porque, no fim das contas, nunca é tarde para começar a viver com verdade. Pensamentos não são fatos, a mente como uma nuvem. À medida que envelhecemos, passamos a carregar não só memórias, mas também pensamentos que, muitas vezes, se transformam em certezas silenciosas. Certezas de que já é tarde demais, de que não somos mais tão capazes, de que o tempo passou e deixamos para trás o que realmente importava. Esses pensamentos surgem com uma força quase hipnótica, como se estivessem gravados em pedra. Mas não estão. A verdade é que pensamentos são apenas isso, pensamentos. Eles não são fatos. Não são verdades absolutas. São eventos mentais passageiros, muitas vezes distorcidos por emoções, medos e experiências antigas que nunca foram realmente compreendidas. Quantas vezes você já se pegou pensando que não conseguiria, que não era bom o suficiente, que era tarde demais para começar algo novo? Esses pensamentos, quando não questionados, ganham vida própria. Começam a ditar nossas ações, moldar nossas escolhas, paralisar nossos sonhos. Mas há uma saída, e ela começa com uma mudança simples: observar, sem se identificar. Em vez de dizer sou um fracasso, diga estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Parece sutil, mas essa mudança abre uma distância entre você e sua mente. E é nesse espaço que nasce a liberdade. Os estoicos, como Marco Aurélio, já sabiam disso séculos atrás. Ele escreveu que não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que damos a eles. A dor não vem do mundo externo, mas da história que contamos a nós mesmos. Pensamentos negativos não têm poder por si só, é a nossa adesão a eles que os fortalece. E essa adesão pode ser interrompida. Podemos escolher não acreditar em tudo que nossa mente nos diz. Podemos tratá-la como um céu por onde nuvens passam, algumas escuras, outras claras, mas nenhuma permanente. Aos 50, talvez já tenhamos vivido o suficiente para saber que a mente mente. E ainda assim, seguimos sendo capturados por ela. Mas nunca é tarde para aprender a olhar com mais compaixão e mais questionamento. O pensamento não sou mais jovem para isso pode surgir. Deixe-o passar. Respire. Reoriente sua atenção. Você ainda pode muito. Você ainda está aqui. E isso basta para recomeçar, com mais consciência, mais leveza e menos pressa de se julgar. Porque, no fundo, você não é o que pensa. Você é quem observa. E quem observa pode escolher um novo caminho. 2. A força de quem não precisa provar mais nada. Durante boa parte da vida, fomos ensinados que falar é poder.
que se posicionar rápido é sinal de inteligência, que o silêncio é ausência e a ausência é fraqueza. Passamos décadas tentando ser ouvidos, explicando nossas escolhas, defendendo nossos pontos de vista, justificando nossos erros, provando nosso valor. E em meio a tudo isso, nos esquecemos de algo essencial. A verdadeira força não está em falar mais, mas em saber quando o silêncio é suficiente. Há uma maturidade que só o tempo oferece, e ela se manifesta quando finalmente entendemos que não precisamos mais convencer ninguém de nada. Aos 50, talvez você já tenha percebido que muitas discussões são inúteis, que muitos julgamentos dizem mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado, e que, muitas vezes, a melhor resposta é não responder. O mundo externo continua agitado, as opiniões continuam sendo lançadas com pressa e sem profundidade, mas algo dentro de você começa a buscar outra coisa: paz. E essa paz nasce quando você não se sente mais obrigado a reagir, quando não há mais a urgência de se afirmar, quando o ego já entendeu que sua identidade não depende da aprovação alheia. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu que a alma se fortalece quando permanece tranquila diante do barulho do mundo. E Epicteto dizia que é melhor calar-se do que falar sem sabedoria. O silêncio não é ausência de opinião, mas domínio sobre si. Não é fraqueza, é autocontrole. Saber se calar quando tudo dentro de você quer explodir é uma das formas mais elevadas de poder interior. Porque exige discernimento, exige firmeza e exige um tipo raro de coragem. A coragem de ser mal interpretado, de não ser compreendido, ainda assim, permanecer em paz. A força de quem não precisa provar nada está na serenidade com que observa o mundo. Está na escolha consciente de não desperdiçar energia com aquilo que não leva a lugar algum. Está na capacidade de escutar, não para rebater, mas para entender. Está na liberdade de não competir, de não se comparar, de não se justificar. Essa força não faz barulho, mas transforma. E, quando você a encontra, descobre que não precisa mais vencer nenhuma guerra porque já venceu a maior de todas, a guerra contra a necessidade de ser aceito. E, a partir daí, começa a viver com uma leveza que só quem já carregou muito peso é capaz de valorizar. 3. Foco e atenção, o que realmente está sob seu controle. Existe um momento da vida em que começamos a perceber quanto tempo desperdiçamos olhando para fora, observando o sucesso dos outros, reclamando das circunstâncias, tentando mudar o que nunca esteve em nossas mãos. Acreditamos, por muito tempo, que se o mundo ao redor se ajeitasse, se a economia melhorasse, se as pessoas nos entendessem melhor, se as condições fossem diferentes, então, finalmente, nossa vida avançaria. Mas essa é uma armadilha sutil que nos prende à estagnação. Porque a realidade é mais simples, ao mesmo tempo, mais desafiadora. O verdadeiro progresso só acontece quando decidimos direcionar o foco para dentro, para o que realmente está sob nosso controle. Aos 50 ou mais, esse entendimento não é apenas uma ideia bonita, é uma necessidade urgente. Não temos mais tempo a perder com distrações que não constroem, com mágoas que só pesam, com comparações que enfraquecem. A atenção, hoje, é o nosso bem mais precioso. E a forma como a usamos determina o tipo de vida que levamos. Você pode continuar olhando para o que falta, para o que foi injusto, para o que não deu certo. Ou pode começar a olhar para si com mais responsabilidade e compaixão. Porque, no fim, o que está nas suas mãos é sempre mais do que você imagina. Marco Aurélio dizia que nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos, e não do que acontece ao nosso redor. Você não pode controlar as escolhas dos outros, mas pode escolher como reage a elas. Não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fazer com ele agora. Não pode prever o futuro, mas pode preparar a si mesmo para enfrentá-lo com dignidade. Tudo começa com a atenção. Onde você a coloca, ali cresce sua realidade. Se você vive focado em problemas, aumenta a sensação de impotência. Mas se começa a focar em soluções, ainda que pequenas, reconstrói sua força interior. É fácil se distrair. Há estímulos por todos os lados, telas, vozes, demandas constantes. Mas ninguém pode proteger sua mente além de você mesmo. E ninguém pode construir sua vida em seu lugar. Talvez esse seja o grande chamado desta fase da vida.
escolher com mais sabedoria para onde vai sua energia. Pergunte-se: o que estou alimentando todos os dias com meu foco? Estou investindo minha atenção no que me faz crescer ou apenas reagindo ao mundo ao meu redor? A resposta a essa pergunta pode mudar não só seu dia, mas todo o rumo da sua história. Porque quando você foca no que pode controlar, tudo o que antes te controlava começa a perder força. 4. Direcione sua mente. Alimente o que te faz crescer. A mente é como um campo fértil. Tudo aquilo que você planta, cresce. E o que cresce, com o tempo, define o rumo da sua vida. A questão é que, muitas vezes, sem perceber, passamos anos alimentando pensamentos que nos enfraquecem, lembranças dolorosas, ressentimentos antigos, preocupações recorrentes, ideias negativas sobre nós mesmos. Entramos em ciclos de repetição mental que não levam a lugar nenhum, mas mesmo assim permanecemos neles por hábito, por medo ou simplesmente por falta de consciência. Aos 50, isso pesa ainda mais. Por quê? Quando olhamos para trás, percebemos que muita da dor que carregamos não veio dos fatos em si, mas da forma como decidimos interpretá-los e revivê-los, vezes e mais vezes. Mas aqui está a verdade libertadora. Você pode redirecionar sua mente. Pode escolher, conscientemente, o que deseja nutrir dentro de si. Redirecionar não significa ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Pelo contrário, é reconhecer com honestidade aquilo que sentimos, mas não permitir que isso nos defina. É aprender a dizer: sim, isso aconteceu. Sim, doeu. Mas não precisa continuar me controlando. É lembrar que a mesma energia que usamos para alimentar mágoas pode ser usada para construir um novo caminho. A cada pensamento recorrente, você tem a chance de perguntar: isso está me aproximando da vida que desejo ou apenas reforçando o que quero deixar para trás? A mente tem plasticidade. Ela se molda. E, com prática e intenção, é possível criar novos caminhos, novas histórias, novos começos. O estoicismo nos ensina que não somos vítimas dos nossos pensamentos, somos responsáveis por eles. E essa responsabilidade, longe de ser um fardo, é uma chave. Significa que você pode mudar, mesmo que tenha passado a vida inteira pensando de outra forma. Significa que você não está preso a nenhuma versão antiga de si mesmo. Talvez sua mente, até agora, tenha sido treinada para sobreviver. Mas agora é hora de treiná-la para crescer. Isso exige atenção, disciplina, acima de tudo, um compromisso verdadeiro com você mesmo. Comece pequeno. Escolha um pensamento que te fortaleça, uma leitura que te inspire, uma prática que te reconecte com quem você deseja ser. Alimente o que constrói. Porque, no fim das contas, a direção da sua vida será sempre definida pelo lugar onde você escolhe focar sua atenção. E, aos 50, não há tempo a perder com o que não te leva para frente. 5. Aceitação verdadeira. Seguir em frente sem carregar o passado. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Há curvas inesperadas, perdas dolorosas, portas que se fecham sem aviso. E, em algum momento, todos nós enfrentamos situações que nos fazem perguntar: por que isso aconteceu comigo? Ou ainda, e se tivesse sido diferente? Esses pensamentos são compreensíveis, especialmente quando olhamos para trás e vemos caminhos que pareciam promissores, amores que não duraram, decisões que hoje talvez tomássemos de outra forma. No entanto, a verdadeira libertação começa quando paramos de resistir ao que já passou e escolhemos aceitar não como resignação, mas como reconhecimento de que a vida, com todas as suas imperfeições, continua sendo nossa. Aceitar é parar de desperdiçar energia tentando mudar o que é imutável. É transformar a dor em aprendizado e a perda em impulso para recomeçar. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de permitir que isso não determine quem você é daqui para frente. Aos 50 ou mais, essa aceitação não é mais uma teoria filosófica. É sobrevivência emocional. Carregar pesos antigos, culpas, arrependimentos, mágoas começa a cobrar um preço mais alto. E chega uma hora em que nos damos conta de que o passado não pode mais ser o lugar onde moramos. Ele pode ser visitado, pode ser honrado, pode até ser lamentado, mas não pode ser o destino final. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos lembram que o sofrimento não vem do que acontece,
mas da nossa resistência ao que acontece. Marco Aurélio escreveu que a dor só nos fere quando a deixamos nos dominar por dentro. E é verdade, porque o que machuca não é apenas a perda em si, mas o apego à ideia de que a vida deveria ter sido diferente. Seguir em frente é um ato de coragem. É olhar para si mesmo com honestidade e dizer: eu não controlo tudo, mas controlo como vou continuar daqui. É entender que não há força maior do que aquela que nasce quando escolhemos caminhar, mesmo com o coração marcado. Você não precisa se curar de tudo para seguir adiante. Muitas vezes, é no movimento que a cura acontece. A vida não exige perfeição, exige presença. E, às vezes, aceitar é justamente isso. Estar inteiro no agora, mesmo que o agora traga saudade, incerteza ou dor. Porque quando você aceita verdadeiramente, começa a caminhar mais leve. E quanto mais leve você anda, mais longe pode chegar. Não para apagar o passado, mas para orá-lo sem deixá-lo te paralisar. E isso, por si só, já é um recomeço. 6. Liberdade emocional. Pare de buscar a aprovação dos outros. Durante grande parte da vida, nos moldamos para caber nas expectativas dos outros. Escolhemos palavras com cuidado para não ferir, escondemos partes de quem somos para evitar julgamento, aceitamos convites que não queríamos, dizemos sim quando por dentro gritamos não. Crescemos acreditando que ser aceito é uma forma de ser amado e que agradar é um dever quase moral. Mas com o tempo, especialmente quando os anos começam a pesar de forma mais visível, algo dentro de nós começa a questionar: até quando vou viver tentando ser o que esperam de mim? Aos 50, esse questionamento se intensifica, porque o tempo se torna mais precioso e o cansaço de não ser autêntico começa a doer de verdade. Buscar aprovação constante é exaustivo e, pior, é inútil. Não importa o quanto você tente, nunca conseguirá controlar como os outros o percebem. Cada pessoa vê o mundo com seus próprios filtros, suas dores, seus medos, seus preconceitos. E isso está fora do seu alcance. Os estoicos sabiam que essa necessidade de validação externa é uma forma de escravidão disfarçada. Epicteto dizia que nos tornamos verdadeiramente livres quando paramos de depender da opinião alheia. Porque enquanto o valor que você dá a si mesmo estiver nas mãos dos outros, sua paz será instável, frágil, temporária. Viver buscando aprovação é como correr atrás do vento. Você pode até pensar que está avançando, mas nunca chega a lugar algum. O verdadeiro respeito começa quando você se respeita. A verdadeira aceitação nasce quando você se permite ser inteiro, sem pedir desculpas por isso. E essa liberdade não é arrogância, é maturidade. É saber que agradar a todos é impossível, e que abrir mão de si mesmo para satisfazer expectativas externas é um preço alto demais. Quantas vezes você deixou de expressar sua opinião com medo do que iriam pensar? Quantas vezes se vestiu, agiu ou escolheu algo apenas para se sentir incluído? Quantas vezes abafou sua própria verdade para manter a paz? A pergunta agora é: valeu a pena? E mais importante, vale continuar assim? A resposta, no fundo, você já conhece. O tempo de se esconder acabou. A vida que resta, seja muito ou pouco, merece ser vivida com autenticidade. E não existe liberdade maior do que ser quem se é. Sem máscaras, sem permissão, sem medo. Porque, no fim das contas, a única aprovação que realmente importa é a sua. E quando ela finalmente acontece, todo o resto perde a importância. 7. O silêncio como clareza e reencontro consigo mesmo. Vivemos em um mundo que não para de falar. Do momento em que acordamos até o último instante antes de dormir, somos cercados por vozes, telas, notificações, opiniões, distrações. Mesmo quando o corpo descansa, a mente continua inquieta, presa em listas de tarefas, lembranças do passado, ansiedade sobre o amanhã. E quando, por algum motivo, o silêncio aparece, sentimos um desconforto imediato, como se algo estivesse errado, como se a ausência de barulho fosse sinônimo de solidão. Mas e se o silêncio, na verdade, for exatamente o que estamos precisando? E se ele não for um vazio a ser preenchido, mas um espaço sagrado onde finalmente podemos nos escutar? Aos 50 anos, o silêncio começa a ganhar outro peso. Ele já não representa a ausência de movimento,
mas a presença de tudo aquilo que deixamos de ouvir por tanto tempo. Nossas vontades, nossas verdades, nossos limites e, principalmente, nossas necessidades mais autênticas. O estoicismo ensina que a sabedoria começa na quietude, que é preciso retirar-se do ruído para enxergar com clareza o que realmente importa. Sêneca dizia que, de tempos em tempos, devemos nos afastar do barulho do mundo para refletir sobre a direção da nossa vida. E essa prática se torna ainda mais essencial com o passar dos anos, quando já acumulamos experiências, erros e escolhas que merecem ser revisitadas com olhos mais calmos. O silêncio é um espelho. Ele nos mostra aquilo que evitamos ver quando estamos ocupados demais. Ele nos obriga a pausar, e nessa pausa, surgem perguntas que realmente importam. Estou vivendo a vida que desejo ou apenas repetindo o que esperam de mim? Estou no caminho certo ou apenas seguindo o fluxo? Estou presente ou apenas existindo no automático? Permitir-se o silêncio é um ato de coragem, porque ele revela. E o que é revelado nem sempre é confortável, mas é real. E a realidade, por mais dura que pareça, é sempre o ponto de partida para qualquer transformação verdadeira. No silêncio, voltamos a nós mesmos. Voltamos a escutar a intuição, a sabedoria interna, a voz que sempre esteve lá, mas que foi abafada pelas urgências diárias. Talvez você perceba que está vivendo uma vida que não te representa mais. Talvez descubra que seus desejos mudaram, que sua essência pede outra direção. E tudo bem, porque o silêncio não julga, ele acolhe. E nesse acolhimento, surge a clareza que faltava para recomeçar. Não do zero, mas de um lugar muito mais verdadeiro. Um lugar onde, finalmente, você se reencontra consigo mesmo. 8. O silêncio que cura. Acolher a dor para transformar. Muitas vezes, não é o barulho do mundo que mais nos incomoda, mas o silêncio que evitamos dentro de nós. Passamos a vida fugindo do que sentimos, ocupando cada minuto com tarefas, conversas, distrações, não porque a correria seja sempre necessária, mas porque o silêncio nos obriga a encarar o que temos medo de sentir. E, aos 50 anos ou mais, essas emoções não resolvidas já não ficam tão bem escondidas. Elas aparecem em forma de insônia, de cansaço inexplicável, de tristeza que não tem nome, de reações que parecem desproporcionais. É como se a dor que ignoramos por décadas tivesse acumulado juros. Mas aqui está uma verdade que poucos ousam dizer. O silêncio, por mais desconfortável que seja no início, é um lugar de cura. Não cura por mágica, nem por esquecimento, cura por aceitação. Porque só se transforma o que se aceita. Enquanto resistimos à dor, ela nos controla. Mas quando nos sentamos com ela, quando a escutamos sem julgamentos, ela começa a perder o poder de nos ferir. O estoicismo nos lembra que não é o que acontece que nos machuca, mas a forma como lidamos com o que acontece. Marco Aurélio escreveu que a dor só nos atinge verdadeiramente quando a deixamos nos dominar por dentro. E isso não significa ignorar ou reprimir o sofrimento, mas permitir que ele exista sem nos definirmos por ele. Acolher a dor é um ato de respeito por nós mesmos. É dizer, eu vejo o que sinto, eu honro o que vivi, mas escolho não carregar esse peso sozinho por mais tempo. O silêncio oferece o espaço para esse diálogo interno acontecer. Nele, podemos perguntar com sinceridade, por que essa dor ainda está aqui? O que ela quer me mostrar? O que posso aprender com isso? E muitas vezes, as respostas não vêm em palavras, mas em alívios sutis, uma respiração mais leve, uma lágrima que escorre sem culpa, uma memória que finalmente encontra paz. Você não precisa desaparecer do mundo para experimentar esse tipo de cura. Momentos simples de silêncio ao longo do dia já são um recomeço. Um tempo sem distrações, sem a obrigação de se explicar, apenas para sentir. Aos poucos, o que parecia insuportável começa a perder força. O que parecia confuso se organiza. E o que parecia uma dor sem fim se transforma em um aprendizado profundo. Porque o silêncio, quando acolhido com coragem, não é vazio, é presença. É ali que você começa, enfim, a se reconstruir. 9. Silencie o estresse. Paz na quietude cotidiana. O estresse, ao contrário do que muitos pensam, não nasce apenas dos grandes problemas. Ele se acumula nas pequenas tensões diárias, nos pensamentos apressados, nas cobranças silenciosas,
nas exigências que nos impomos e nos ruídos constantes que nunca param. Vivemos em estado de alerta, como se algo urgente estivesse sempre prestes a acontecer. Acordamos já pensando no que falta, vamos dormir preocupados com o que virá. E isso, dia após dia, vai nos esgotando por dentro. Aos 50, o corpo começa a falar com mais clareza, dores que antes passavam despercebidas agora se intensificam, o sono se torna mais leve, a energia já não se renova com tanta facilidade. E talvez seja o momento de ouvir o que ele está tentando dizer, que não dá mais para viver nessa frequência, que é preciso desacelerar, que o silêncio não é luxo, é necessidade. Um espaço de quietude não apenas para a mente, mas também para o sistema nervoso, para o coração, para a alma cansada de correr sem saber para onde. A ciência moderna comprova o que os estoicos já intuíam. A quietude cura. Estar em silêncio, mesmo que por poucos minutos ao dia, reduz os níveis de cortisol, regula a respiração, reorganiza os pensamentos e devolve o senso de presença. Quando você se permite um momento de pausa, o caos lá fora não desaparece, mas o caos dentro de você começa a se reorganizar. E essa mudança interna transforma a forma como você lida com tudo ao redor. O que antes parecia insuportável, perde intensidade. O que parecia urgente, revela-se desnecessário. E aquilo que é realmente importante finalmente encontra espaço para ser visto. Não é preciso fazer grandes revoluções. Comece com o simples. Um momento em silêncio antes de iniciar o dia. Uma respiração profunda antes de responder a uma mensagem. Um passeio sem celular, só com você. Pequenas atitudes que, com o tempo, se tornam grandes âncoras de paz. Epicteto dizia que a maior parte do nosso sofrimento vem da forma como interpretamos os acontecimentos, não dos acontecimentos em si. E quando estamos em silêncio, podemos observar esses pensamentos sem sermos arrastados por eles. Podemos notar quando exageramos um problema, quando nos deixamos levar por emoções que não merecem tanta força. E nessa observação, nasce uma liberdade sutil, mas poderosa. Silenciar o estresse não é fugir da vida, é aprendê-la a viver com mais sabedoria. É lembrar que nem tudo precisa de resposta imediata, que a paz começa por dentro, e que cada minuto em silêncio é um presente que você se dá para continuar inteiro em meio ao mundo. Porque a verdadeira força, agora, está em saber parar. 10. Fale menos, pense mais. O peso das palavras certas. Com o tempo, aprendemos que nem tudo precisa ser dito. Que nem toda opinião precisa ser expressa. Que nem toda resposta precisa ser imediata. Que nem toda conversa precisa de nossa voz. Chega um momento da vida e geralmente ele se intensifica depois dos 50 em que começamos a entender o valor do silêncio, não como ausência, mas como presença atenta. Aprendemos, muitas vezes pela dor, que uma palavra dita sem pensar pode ferir, afastar, romper. E que, muitas vezes, o que não é dito tem mais sabedoria do que longas explicações. Falamos muito quando somos mais jovens porque queremos ser ouvidos, notados, compreendidos. Mas à medida que amadurecemos, descobrimos que falar menos não é omissão, mas refinamento. É escolher com mais consciência o que realmente precisa ser dito. É usar a palavra como ferramenta, não como descarga emocional. E é justamente nessa escolha que reside um novo tipo de poder. O poder da pausa, da intenção, da maturidade. Os estoicos valorizavam profundamente o domínio da linguagem. Epicteto nos lembrava que temos duas orelhas e uma só boca por um motivo: para ouvir mais do que falamos. Porque ouvir é uma forma de respeito, e pensar antes de falar é um ato de responsabilidade. A palavra tem força. Uma frase pode curar ou destruir. Pode construir uma ponte ou erguer um muro. E quem aprende a usar as palavras com sabedoria, descobre que o impacto está menos na quantidade e mais na clareza, na intenção, no momento certo. Quando falamos no impulso, somos dominados pela emoção. Quando falamos com consciência, somos guiados pela razão. Falar menos é, muitas vezes, uma forma de proteger o que é sagrado às relações, a paz interior, a conexão com o outro. Porque nem tudo precisa ser verbalizado para ser sentido. E nem tudo que sentimos precisa virar argumento. Aos 50, talvez você já tenha se arrependido de algo que disse. Ou talvez tenha aprendido,
depois de muitas experiências, que o silêncio também comunica. Ele transmite calma, escuta, respeito. E mais do que isso, ele permite que você pense, que você respire antes de reagir, que você escolha palavras que não apenas exprimam, mas que também toquem. Falar menos é falar melhor. É valorizar cada palavra como se fosse uma semente. É saber que tudo o que dizemos volta, de alguma forma. E que, por isso, vale a pena cultivar uma fala mais limpa, mais leve, mais intencional. Porque no fim das contas, não é quem fala mais alto que é mais sábio, mas quem fala com verdade, com equilíbrio, com alma. E quando isso acontece, cada palavra, por mais simples que seja, carrega o poder de transformar. 11. Progresso, não perfeição, o valor do movimento contínuo. Durante muito tempo, acreditamos que só poderíamos agir quando tudo estivesse perfeito, o momento certo, o corpo certo, a confiança certa, as condições ideais. E assim, fomos adiando, deixando para depois o que o coração pedia agora. E quando olhamos para trás, percebemos o quanto essa busca por perfeição nos paralisou. Quantas coisas deixamos de tentar por medo de errar? Quantos sonhos ficaram no papel porque achamos que ainda não estávamos prontos? A verdade é simples e libertadora. A perfeição é uma ilusão. Um horizonte que recua a cada passo. E esperar por ela é como esperar por um trem que nunca vem. O que transforma de verdade não é fazer tudo certo, mas continuar caminhando mesmo quando as condições são incertas. O que constrói uma vida significativa não são os grandes saltos, mas os pequenos passos repetidos com intenção. E aos 50 anos ou mais, essa consciência se torna ainda mais valiosa. Porque o tempo já nos ensinou que a vida não é uma linha reta, mas uma construção constante e que cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória contra a estagnação. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre todos os resultados, mas temos controle sobre o esforço, a intenção, a disciplina. Marco Aurélio dizia que aquilo que realmente nos pertence são nossas ações e nossas atitudes. E isso muda tudo. Porque se você foca no que pode fazer hoje, mesmo que seja pouco, você já está mudando o amanhã. O progresso verdadeiro é silencioso. Ele não vem com aplausos, não aparece nas redes sociais, não precisa de validação. Ele acontece no íntimo, na forma como você se levanta em dias difíceis, na maneira como insiste mesmo sem garantia de sucesso, no gesto de cuidar de si quando ninguém está vendo. E cada vez que você escolhe seguir, mesmo com dúvidas, mesmo com imperfeições, você fortalece sua base interna. E isso vale mais do que qualquer ideal inatingível. Talvez você ache que já passou da idade de mudar. Mas mudar não é começar do zero, é continuar com mais consciência. Não é se reinventar completamente, é refinar quem você já é. E isso é possível em qualquer fase da vida. Pare de se cobrar perfeição. Comece a se celebrar por cada tentativa, por cada pequeno ajuste, por cada dia em que você não desiste de si mesmo. Porque a grandeza não está em nunca falhar, mas em ter coragem de continuar. E, no fim, o que vai contar não é se você foi perfeito, mas se você foi constante. Porque é a constância, não a perfeição, que transforma vidas. 12. Reflita com coragem. Honestidade radical consigo mesmo. Chega uma fase da vida em que já não faz mais sentido mentir para si mesmo. As desculpas que antes serviam de conforto agora são vazias. As justificativas que um dia aliviaram a consciência já não sustentam a realidade. E é nesse momento que surge a oportunidade mais poderosa de olhar para si com honestidade radical. Não para se culpar, não para se punir, mas para assumir a parte que lhe cabe na construção da própria vida. Aos 50, já vimos o suficiente para saber que nem tudo dependeu de nós. Mas também é verdade que muitas das situações que nos prendem hoje têm raízes em decisões que deixamos de tomar, em verdades que escolhemos não enxergar, em hábitos que cultivamos mesmo sabendo que nos faziam mal. E só quando paramos de apontar para fora e começamos a olhar para dentro é que retomamos o poder de transformação que sempre esteve nas nossas mãos. Porque não dá para mudar aquilo que você se recusa a reconhecer. E não há liberdade maior do que assumir a responsabilidade pela própria história. Os estoicos não viam a autoanálise como um fardo, mas como um dever diário.
Epicteto dizia que o caminho da sabedoria começa quando paramos de nos enganar. E isso exige coragem. Coragem para admitir que talvez não tenhamos nos esforçado o suficiente. Que desperdiçamos oportunidades. Que nos acomodamos por medo. Que deixamos o medo, a preguiça ou a zona de conforto tomarem decisões em nosso lugar. Mas também exige compaixão, porque enxergar nossas falhas não é o mesmo que se condenar. É apenas o primeiro passo para agir diferente. E a verdade é que ninguém fará isso por você. O tempo passa, as circunstâncias mudam, mas sua atitude diante da vida é o que define os próximos capítulos. Ser brutalmente honesto consigo mesmo dói no início, mas depois alivia. Porque liberta e clareia. Permite ver com nitidez o que está funcionando, o que precisa ser deixado para trás e o que merece mais espaço na sua vida. Talvez você ainda esteja preso em padrões que já não servem mais. Talvez esteja cercado por pessoas que não te impulsionam. Talvez diga que quer mudar, mas viva repetindo os mesmos gestos. E tudo isso pode mudar a partir de uma única decisão: encarar a si mesmo com verdade. Não para se destruir, mas para se reconstruir. Com consciência, com firmeza, com amor próprio. Porque, no fim, a vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você tem coragem de se olhar no espelho e dizer, sem medo: chegou a hora de ser quem eu realmente sou. 13. Os pilares de uma vida forte: mente, corpo, relações, dinheiro. Uma vida verdadeiramente forte não se constrói apenas com força de vontade ou boas intenções. Ela se sustenta sobre pilares sólidos, estruturas internas e externas que, quando bem cuidadas, tornam tudo mais estável, mais leve, mais possível. E quanto mais o tempo passa, mais percebemos que não dá para negligenciar esses fundamentos. A mente, por exemplo, é o solo onde tudo começa. Pensamentos desorganizados, crenças limitantes, negatividade constante, tudo isso envenena silenciosamente a forma como vemos o mundo. Por outro lado, uma mente alimentada com sabedoria, com silêncio, com questionamento saudável e com intenção, torna-se um espaço fértil para a clareza, a confiança e o propósito. Cuidar da mente é mais do que evitar o estresse, é escolher o que consumir, o que permitir entrar, o que deixar crescer. E isso nos leva ao segundo pilar: o corpo. Não importa quanta sabedoria você carregue se o corpo estiver exausto. Não importa quantos sonhos você tenha se falta energia para realizá-los. Depois dos 50, cada escolha física tem peso dobrado. O que comemos, como nos movemos, como dormimos. Não se trata de estética, mas de funcionalidade. Um corpo bem cuidado sustenta uma mente forte e vice-versa. Mas nenhum ser humano vive só de si mesmo. Relações saudáveis são outro pilar essencial. E aqui, talvez, esteja uma das grandes lições dessa fase da vida. Não importa a quantidade de pessoas ao seu redor, mas a qualidade dos vínculos que você cultiva. Quem te cerca te eleva ou te puxa para baixo. Você é presença ou apenas companhia. Você apoia ou apenas espera ser apoiado. Relações verdadeiras se baseiam na entrega mútua, na escuta, no respeito, na verdade. E elas não se constroem por acaso, exigem intenção. Ser alguém que inspira e não apenas exige. Ser alguém em quem os outros confiam, porque você é inteiro, é coerente, é verdadeiro. E, por fim, mas não menos importante, o dinheiro. Embora não seja tudo, a forma como você lida com ele revela muito sobre sua consciência e seu futuro. Gastar sem pensar, ignorar dívidas, depender de terceiros, tudo isso mina sua autonomia. Mas desenvolver inteligência financeira, mesmo que tarde, é uma das formas mais práticas de garantir liberdade e paz. Não se trata de acumular, mas de administrar com sabedoria, de investir em si mesmo, de fazer o dinheiro trabalhar a favor da sua vida e não o contrário. Esses 4 pilares: mente, corpo, relações e finanças, são como as pernas de uma mesa. Quando um está fraco, tudo balança. Quando todos se fortalecem, a vida se torna mais estável, mais plena, mais possível. E nunca é tarde para cuidar de cada um deles com amor, presença e consciência. 14. Pare de andar em círculos, tenha um plano claro de crescimento. Há uma diferença profunda entre estar em movimento e estar progredindo. Muitas vezes,
Confundimos ocupação com direção. Fazemos muito, corremos o dia inteiro, lidamos com 1000 tarefas. No fim, sentimos que não saímos do lugar. É como andar em círculos. Você se cansa, mas não chega. E isso, depois de certa idade, cansa mais do que nunca. Porque o tempo se torna valioso demais para ser desperdiçado com esforço sem sentido. Por isso, é preciso parar, respirar e se perguntar: para onde estou indo? Se você não tem uma resposta clara, talvez esteja apenas reagindo à vida e não construindo a sua. Ter um plano não significa rigidez, nem controlar tudo. Significa ter clareza. Saber o que você quer cultivar nos próximos anos, que tipo de pessoa deseja se tornar, quais hábitos precisa abandonar e quais atitudes deve incorporar. Significa transformar intenções em ações, desejos em metas, e metas em práticas diárias que, pouco a pouco, te aproximam da vida que você realmente quer viver. O estoicismo nos lembra que, embora não possamos controlar tudo o que acontece, podemos controlar como nos preparamos. E se preparar significa se organizar. Estabelecer um plano é um ato de respeito consigo mesmo. É dizer: minha vida importa, e eu vou direcioná-la com consciência. Não precisa ser algo grandioso. Comece com o que está ao seu alcance: uma meta de leitura, uma nova habilidade, uma melhora na alimentação, um plano financeiro simples, uma rotina de autocuidado. Escolha algo que represente progresso e escreva como você vai praticar isso todos os dias. A clareza vem da prática. Quanto mais você se move na direção certa, mais o caminho se revela. Mas sem um ponto de chegada, qualquer estrada parece válida e é aí que se perde tempo, energia e esperança. Você merece mais do que isso. E, aos 50 ou 60, ainda há muito que pode ser feito. O que não dá mais é continuar esperando que as coisas mudem sozinhas. Talvez você já tenha estabelecido promessas antes e não tenha cumprido. Tudo bem. Não se trata de perfeição, mas de recomeço. Desta vez, faça diferente. Crie um sistema, acompanhe seus passos, celebre os pequenos avanços. E, acima de tudo, mantenha-se em movimento, mas agora com direção. Porque quando você sabe para onde quer ir, até os desvios se tornam aprendizado. E quando você se compromete verdadeiramente com o seu crescimento, a vida responde. Ela abre caminhos, coloca pessoas certas, revela oportunidades. Mas tudo começa com uma decisão: parar de andar em círculos e começar a caminhar com propósito. Às vezes, olhamos para a nossa vida e nos sentimos desanimados com o tamanho do que ainda precisamos mudar. O medo de não conseguir alcançar nossos objetivos ou o receio de que o tempo já tenha passado para começar algo novo pode nos paralisar. Mas, na verdade, a transformação não acontece de uma vez só, nem em grandes saltos. Ela nasce nas pequenas escolhas diárias, nas pequenas ações que repetimos com intenção e consistência. A mudança não vem do que fazemos esporadicamente, mas do que fazemos com regularidade, todos os dias. Aos 50 ou mais, talvez você já tenha se dado conta de que esperar por um grande momento de mudança é um erro. O grande momento nunca chega. O que realmente importa é o que fazemos no dia a dia, nas pequenas ações que tomamos quando ninguém está olhando. Levantar-se cedo para ler, preparar uma refeição saudável, dedicar tempo para ouvir os outros, praticar uma habilidade nova, cuidar do corpo, meditar, refletir. Essas são as ações que, ao serem repetidas, criam uma vida nova. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem da disciplina diária. Não se trata de grandes feitos que vão te transformar, mas das escolhas que você faz a cada momento. Epicteto dizia que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossas reações a eles. E, ao controlar nossas reações, ao decidir conscientemente nossas ações, mudamos o curso da nossa vida. É a constância nas pequenas coisas que geram um grande impacto. Todos os dias, somos confrontados com a possibilidade de fazer escolhas que nos aproximam do que queremos ser ou que nos afastam. E essas escolhas, embora pareçam pequenas, são as que definem nosso destino. Não é necessário fazer grandes sacrifícios para alcançar grandes resultados. Às vezes, é o simples ato de fazer algo positivo todos os dias que leva à transformação.
A chave está na consistência. Não desista quando o progresso parecer pequeno demais para ser notado. Lembre-se de que cada pequeno passo é uma vitória e que, ao somá-los, você criará algo grandioso. Agora, aos 50, você pode olhar para o futuro com mais confiança, porque sabe que a mudança não precisa ser dramática para ser real. Ela acontece, sim, na repetição diária, na prática constante, na paciência consigo mesmo. E é nisso que está a verdadeira grandeza. Não no momento único de mudança, mas no compromisso contínuo de se tornar quem você quer ser. Porque, ao fim e ao cabo, as grandes transformações não acontecem em uma explosão, mas no ritmo constante das pequenas ações feitas com dedicação. A vida que você deseja criar começa com as pequenas escolhas de hoje.